Olá, queridos amigos, queridos irmãos do nosso Instituto Espírita Terceira Revelação Divina. É com carinho enorme que nos encontramos novamente, a fim de tecermos um diálogo fraterno, uma conversa acerca da nossa doutrina espírita, e mesmo que ainda não presencialmente, cultivando, através dessas plataformas virtuais, estarmos conectados pelas plataformas dos nossos corações, interligados pelos nossos sentimentos e pensamentos, podendo estar, nessa troca de aprendizado. E ficamos muito felizes de mais uma vez estarmos juntos através do nosso Instituto Espírita Terceira Revelação Divina, que tanto nos fala ao coração e que aceitamos com tanto carinho. E a nossa proposta de conversarmos hoje vem em torno da gratidão, no sentido de promovermos a gratidão e expandirmos a gratidão no nosso olhar, nos nossos atos. Mas para começarmos as nossas reflexões, já partimos perguntando: nós já agradecemos hoje? Já amanheceu? Já passou-se parte do dia? Tivemos a oportunidade de olhar para o dia e já olhamos para o céu ou para o nosso cotidiano e dizemos: obrigado, Senhor, por essa oportunidade, pelo dia de hoje. Leon Denis nos fala que quem agradece é bem-humorado. E aí a gente faz até uma comparação um tanto engraçada, porque eu acredito que ninguém já tenha visto alguém um tanto nervoso, irado, bravo, mal-humorado agradecendo, né? Ninguém briga, né? Por querer agradecer, né? Até porque o estado de gratidão, esse estado de agradecimento é o estado de graça, né? Graça, de felicidade, de contemplação, de harmonia. E nós devemos nutrir em nós esses laços, agradecer, porque somos agraciados pela bondade de Deus em todos os nossos dias das nossas vidas. Mas este processo de gratidão não é fácil ou simples. Nós temos que aprender de certa forma, e isso nos leva a uma reflexão acerca de como anda a nossa vida, como estamos nesse processo de agradecimento no nosso dia a dia. Quando nós agradecemos, nós nos colocamos numa posição de abertura ou nós nos fechamos? Quando agradecemos, nós nos colocamos numa posição de humildade ou de orgulho? Quando nós agradecemos, nós estamos de bem ou de mal com a vida? Nós estamos felizes ou infelizes? Acredito que quando o real sentimento da gratidão se faz no interior de todos nós estamos no sentido positivo dessas colocações e não nos negativos. Porque a gratidão, ela é uma coisa boa, que faz o bem a nós mesmos, bem aos outros. Aliás, nessa comparação, a gente pode ter que não há nada mais desagradável do que a falta de gratidão. Fazendo uma análise de quando fazemos alguma ação, né? Fazemos alguma doação, uma caridade, às vezes nos dói ver que não recebemos, né? Muito obrigado. Quando esse estado de agradecimento não é retribuído ou não vem. Mas esse agradecimento tem que estar dentro de nós e não esperando no do outro. Até porque a caridade, a verdadeira caridade, é aquela sem retribuição.
Por isso que nem a gratidão nós devemos esperar, nós devemos promover a gratidão. Porque à medida que estamos no movimento de gratidão, ela retorna até nós. Por isso, nós não devemos esperar a gratidão, mas nós temos o dever de agradecer. Agradecer a todos aqueles que estão do nosso lado, aos que convivem conosco, nosso pai, nossa mãe, nosso irmão, filhos, parentes, amigos, os inimigos, né, que são instrumentos do nosso aprendizado. Emmanuel nos ensina que só por estarmos diante daqueles com quem convivemos, nós temos a obrigação de agradecer. Porque quando nós agradecemos, nós estamos reconhecendo a importância daquela pessoa em nossa vida e estamos declarando isso. Agradecer a oportunidade do convívio, da socialização, das diferenças, do aprendizado, da oportunidade de nos reconstruirmos e nos reeducarmos na troca com os outros, ainda mais nesse estado onde estamos isolados dentro de casa e tendo que conviver com aqueles num círculo mais restrito. Porém, às vezes, e muitas das vezes, nós temos certas dificuldades em expressar esse sentimento. Nós temos dificuldade de demonstrar o que realmente sentimos, sobre o que se passa no nosso interior, nos nossos corações. Mas Jesus, nosso mestre, nosso amigo, sempre tem nos auxiliado e amparado. Mas ele tem pedido, por vezes, a nossa ajuda, estendendo-nos um convite. Não que ele necessite de nossos esforços, mas no sentido de mestre, de também nos oportunizar, de nos auxiliar a auxiliar também, nos colocando diante de nós a oportunidade de também ajudar. E nesse movimento, nesse inteirinho de ajudar o próximo, o nosso olhar deve ser de gratidão, de prece, de exaltação pela existência, pela vida, pelas oportunidades, por tudo que recebamos, pelas provas do caminho. Por que a inquietação? Por que o desespero? A aflição? Por que não nos acalmamos? Não nos asserenamos? Quando nosso olhar é de gratidão, nós começamos a enxergar a vida com outro olhar, sobre novos prismas. Quando começamos a explorar esse sentimento de gratidão, e ele se faz a passos pequenos no nosso dia a dia, dando um sorriso a alguém, agradecendo num gesto habitual que nós não tínhamos costume. E aí nós vamos percebendo as coisas sobre outros prismas, que são aqueles com que a lente corretiva que nos fazem enxergar a espiritualidade, além da própria matéria, da vida física. Porque nós enxergamos a matéria. E quando nos detemos nessa vida física apenas, que também não deixa de ser importante, mas damos apenas valor ao materialismo e não vemos o que tem de mais profundo na vida, precisamos dessa correção no nosso olhar, nas nossas ações. E a gratidão nos faculta esse sentimento, a essa abertura, porque quando somos gratos, quando agradecemos, nós abrimos, para ajudar e sermos ajudados. E esse abrir é quando alguém nos procura, por exemplo, e nos colocamos à disposição. A troca de olhar, a quem olhamos, e quando alguém estende a mão e retribuímos com o nosso ombro amigo, isso é um gesto de gratidão. Quando nos colocamos na posição daqueles instrumentos que nos esforçamos para fazer o que está a nosso alcance, para
para trabalharmos com Cristo, diante da beleza que a vida nos oferta, que a misericórdia divina nos doa e permite para que possamos exercitar essa potencialidade de amor que temos intimamente. Nós vamos criando essa cadeia de gratidão. Mas para isso nós precisamos agir, operar, precisamos fazer algo. E é fundamental que usemos da nossa vontade, do nosso interesse, né? O querer, a disposição. Quando olhamos a vida com um olhar otimista, com um olhar de gratidão, tudo fica mais fácil, porque tudo sorri para nós. Embora os tropeços, os percalços, as dificuldades e problemas, provas e expiações dolorosas, nós estamos com um olhar que vai além desse momento, quando cultivamos a gratidão, porque nós enxergamos o que vem depois e compreendemos o que vem antes. E isso é uma bagagem, uma construção que, quando a doutrina espírita é bem vivida, ela transforma no interior do ser, porque nos dá todos os elementos necessários para entendermos as causas e suas consequências, de que embora possa haver injustiças humanas, mas que não há jamais injustiças divinas. E assim, como não existe na verdade um injustiçado, porque sabemos que nada acontece se não for para o nosso melhoramento, pois não há casos. Nós temos uma outra visão, e acreditando na vida imortal, tendo inúmeras existências físicas dentro da nossa caminhada, iremos entender pela lei de causa e efeito que o que estamos colhendo hoje são consequências do ontem das nossas ações, e afinal é dado a cada um colher conforme as suas obras. Nós temos essa compreensão de que aquilo que eu encontrar, na verdade, são reflexos das minhas ações. E a partir disso eu tenho que ser grato por esse instrumento onde eu vou poder me reencaminhar, me reeducar e reconstruir, de me recolocar nesse campo, a semear novas sementes. Mas Deus é tão grandioso nesse processo todo que nos oportuniza, por exemplo, a reencarnação como instrumento de redenção, nos ofertando isso tudo, a doutrina espírita, Consolador prometido, que nos ajuda, e quando a dor nos bate à porta, nós temos essa compreensão de agradecer e não reclamar, e que a dor, quando ela se apresentar, ela não sendo um castigo, porque entendemos que a dor também é uma oportunidade de cura espiritual. E a reencarnação vai mostrando essas bênçãos. Quando reencarnamos e através dos véus do esquecimento do passado, vamos nos evangelizando. Porque por vezes viemos ao lado de indivíduos que atentaram contra nós, ou muitas vezes que nós cometemos, alguns desalinhos para com eles. E o esquecimento é uma bênção que nos permite reparar, através dos processos reencarnatórios, esses laços, estreitando-os e religando-os pelo amor, pelo afeto e pela gratidão. Então, nos momentos de doença, de dores, de aflição, nos momentos difíceis, nós precisamos agradecer, ter um olhar de gratidão, porque aí nós nos abrimos numa postura de humildade, certos de que a vontade de Deus deve ser feita por entre nós. Porque se nós não aceitarmos essa compreensão de Deus, ela se dará do mesmo jeito, e aí nós só encontraremos a dor. É o famoso, podemos usar, parafraseando, o famoso aceita que dói menos. Aceitando pelo coração, pela resignação,
A doutrina espírita fala para trabalharmos o orgulho, pois a pessoa orgulhosa ela não se abre, ela não quer aprender porque ela vive em si mesmada, porque ela sabe, então ela não agradece, ela reclama. Já humilde, seu posto, coloca os pés no chão e levanta a cabeça seguindo em frente, porque sabe dos seus potenciais, sabe dos seus recursos e reconhece as suas limitações. O humilde é aquele que agradece sempre. Simonetti, em um de seus livros, falando sobre a gratidão, nos traz um exercício, um recurso, né? No sentido de nós aprendermos a agradecer, a ter um olhar para a vida de gratidão. E essa receita, esse exercício que ele diz, é atender os companheiros de infortúnio. Simples assim. Pessoas que sofrem mais do que nós, que têm necessidades maiores do que a nossa. Esse é um dos principais instrumentos que nos eleva a esse sentimento de gratidão, a utilidade de poder ajudar ao próximo. Pessoas que através das provas difíceis e árduas expiações, quando nós estendemos a mão e entregamos um olhar e olhamos para aquele que é carente, faz com que tenhamos uma atitude de agradecimento e de perdão, porque paramos de reclamar e nos colocamos como instrumentos divinos. Joana de Ângeles tem uma frase que ela dizia a Divaldo, que aquele que se dedica a enxugar a lágrima do outro não tem tempo para chorar. Nós temos outros exemplos quando as mães que perdiam os filhos iam desoladas atrás de Chico. Chico as amparava, algumas recebiam cartas de seus filhos do outro plano, mas elas sempre traziam consigo aquela reclamação de uma dor que não cessara nunca. E Chico, na sua humildade, dizia: ajuda ao próximo. Olhe o próximo como se fosse seu filho. Fazei o bem a alguém. Porque quando nós dedicamos a alguém, nós só conseguimos sentir gratidão. Tanto que a nossa amiga Joana de Ângeles, ela nos traz um livro só sobre a gratidão, a psicologia da gratidão, onde ela diz que ser grato é uma força que visa desintegrar as algemas da degradação do sentido existencial. Então, nesse processo de reeducação do espírito imortal, a gratidão também se faz como instrumento de elevação, de destruição dessas algemas que ainda nos aprisionam ao orgulho e ao egoísmo. Nós não abrimos espaço, quando estamos gratos, para questionamentos que possam colocar em desequilíbrio até mesmo o valor da nossa vida, já que estamos falando de Setembro Amarelo, da nossa existência. E encontramos que a gratidão, ela vai dando uma maturidade espiritual ao ser. Então que possamos fazer exercícios e começarmos a agradecer mais. A cada pequeno passo, vamos ampliando a nossa visão de um olhar otimista que te eleva a enxergar as coisas do mais além, as coisas mais bonitas, mais agradáveis. Porque quando entramos nessa sintonia de gratidão, é como se entrássemos numa bolha. É como se realmente colocássemos um óculos, onde nós começamos a perceber a gratidão em tudo, a presença de Deus nas coisas mais simples do dia a dia, e como somos ricos em ter essa oportunidade. Nós precisamos falar mais sobre gratidão, e é importante analisarmos isso, porque se o contrário da gratidão, nós nos limitamos à dor, e já possuímos essa reflexão
de que o contrário disso nos eleva a coisas que não são legais, para que prevalecermos nesse caminho, né? Joana de Ângeles diz que a reclamação é uma perca de tempo. Então, por que às vezes permanecemos perdendo esse tempo? Os dias são sempre novos. Então, que possamos sorrir, aproveitar a existência, a oportunidade de começarmos e recomeçarmos, olhar o sol, olhar a chuva também, que é vida, que rega as plantas, que rega a natureza. Aproveitemos a página em branco de cada dia que nos é concedido, com esse sentimento de gratidão, sendo protagonista do nosso dia a dia, dando a tônica que queiramos, mas escrevendo nessas páginas com tintas coloridas do amor e da gratidão. Porque pela lei de sintonia, de afinidade, de ação e reação, a gratitude exerce uma beleza incontrolável na hora da semeadura. Só olharmos, né? Nessa relação com Deus, nessa relação com o próximo e também conosco mesmo, agradecermos por existir, olharmos para dentro, por sermos uma pessoa, por sermos um indivíduo, agradecer pela oportunidade de sermos filhos de Deus, que erra, porque erramos e erraremos muito, mas que estamos dispostos a nos educar mais, vigiar e aceitar mais, aproveitando essa existência e estando de paz conosco mesmo e sem egoísmo. Às vezes não temos gratidão conosco mesmo. Nós não nutrimos a gratidão pelo corpo que temos, com as nossas maneiras, com as nossas condutas. Então vamos nesse processo de reeducação, né? Porque a gratidão é esse roteiro preventivo. Então, analisando o próprio Cristo, que traz em toda a sua mensagem, né? Em cada pausa de sua mensagem, de seus ensinamentos, ele traz esse poema de gratidão. Possamos nos usufruir desse sentimento, dessa atitude que nos eleva, que nos permite alcançar novos sentidos e nos expandirmos. Nessa tônica, a fim de encerrarmos essa nossa meditação rápida, nós trazemos o livro Em Paz com a Vida, de Cleto Brutes, editado pela Fergus, o poema Gratidão a Deus, que diz que os habitantes do planeta Terra, em sua maioria, ainda se comportam como meros pedintes ao Criador, como se a providência divina tivesse que estar sempre pronta a atender pleitos, muito deles além daquilo que o espírito necessita para alcançar o seu progresso. Raros são os seres humanos que se dispõem, a libertos do egoísmo, dizer: é maravilhoso, Senhor, saber que a vida não cessará jamais e que viver aqui neste mundo de expiações e provas tem uma razão de ser. Alcançar um degrau no caminho da evolução rumo à perfeição. É maravilhoso, Senhor, saber que as nossas dores do corpo e da alma não terão sido em vão se nos dispusermos a, de forma consciente e resignada, aprender com elas, extraindo boas lições de cada vivência, por mais angustiante e dolorosa que ela seja. É maravilhoso, Senhor, saber que todos os nossos esforços direcionados ao bem serão recompensados, que todas as nossas iniciativas nobres serão apoiadas por outros filhos do Criador, que já ultrapassaram os limites que ainda não fomos capazes de superar. É maravilhoso, Senhor, saber que nunca estaremos sós, quando nossa atenção estiver voltada para o progresso, quando nossos sentimentos e pensamentos estiverem repletos de amor, perdão e humildade. É maravilhoso, Senhor,
Saber que a vida vale a pena para aquele que renuncia a seus vícios, seu egoísmo, sua vaidade e coloca ajudar ao próximo como prioridade, fazendo da prática da caridade cristã uma vivência diária. É maravilhoso, Senhor, saber que através da prece podemos receber a ajuda que necessitamos, mas principalmente oferecer algo de nós, com a mão direita, de forma que a esquerda não saiba. É maravilhoso, Senhor, saber que no amanhecer de cada dia as boas oportunidades se renovam. Basta que estejamos conectados aos reais valores da vida. É maravilhoso, Senhor, saber que mesmo que tenhamos sido errantes e displicentes, hoje podemos fazer melhor, basta queirarmos. É maravilhoso, Senhor, olhar em volta e poder perceber que habitamos um planeta repleto de beleza e que a vida é um milagre que se renova a cada instante, nas florestas, nos rios e nos mares. É maravilhoso, Senhor, saber que hoje mesmo podemos seguir o chamamento de Jesus, que há mais de 2 milênios vem a nos dizer: segue-me, eu sou o caminho, a verdade e a vida, caminho do progresso espiritual, fonte da verdade e sabedoria e vida plena. Que possamos ter a coragem de, mesmo diante da dor e das aflições e dos desafios que a vida nos proporciona como oportunidades de elevação a Deus, dizer: obrigado, Deus, vale a pena viver. E é nesse agradecimento a Deus, nesse hino de gratidão, que nós encerramos o nosso encontro com um abraço fraterno e um beijo no coração de cada um dos nossos irmãos.